século III, segundo antes de Ah, vai pra puta que pariu esse vídeo de merda também. Eu tava louco pra falar isso. Eu tava me controlando, mas esse vídeo é uma bosta. Esse vídeo é uma bosta! É um lixo de vídeo! Serve pra nada! Bispo católico venerado como santo ter esse nome, Lúcifer. Então, para entender isso, a gente precisa falar um pouco sobre o cristianismo nos tempos do Império Romano, sobre alguns textos judaicos que e atuou principalmente durante o reinado de Constâncio II, filho de Constantino I, que tinha sido o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Nesse período, essa nova religião vinha se tornando cada vez mais forte no Império e vários concílios, ou seja, reuniões de líderes cristãos. Candidato do PPL mandou R$5. Salve Xandinho, usei seu cupom comprando a creatina da Virgínia. TMJ Super, abraços. Ô, seu merda. Ô, seu merda, que creatina da Virgínia, pai, seu bosta. Ô, beta. Essa creatina não vai fazer nada, porra. Essa creatina vai fazer você ficar todo maquiadinho. Aquelas maquiagens lá que derrete lá. Ô, porra. Pelo menos um deles, que foi o Concílio de Milão. Lá ele se posicionou radicalmente contra o arianismo. Calados, calados! Xande, você não ele reagiu era a esse ate coeterno, agora, não consubstancial com Deus Pai. reage. Só que pro azar dele, o arianismo, nessa corrente teológica, era a preferida do Constantino, o imperador, que decidiu então prender o Lúcifer no seu palácio e depois banir o Lúcifer pra Palestina e mais tarde pro Egito. E mesmo assim, durante o exílio, o Lúcifer continuou mandando cartas pro imperador, tentando convencer ele de que ele estava errado. Ele não teve muito sucesso nessa empreitada, mas o Constâncio, em determinado momento, acabou morrendo, e o banimento do Lúcifer foi retirado e ele pôde voltar a circular pela região da Itália e participou de várias novas disputas doutrinais. Nesse período ele escreveu textos como sobre não conviver com os heréticos e sobre não perdoar aqueles que transgrediram contra Deus, argumentando nesses textos que os defensores do arianismo, que era a corrente que ele combatia, mesmo se eles abandonassem essa doutrina e se arrependessem, eles não deveriam ser reintegrados à igreja, que foi uma Só que tá com um cheiro de pagão. posição considerada muito extrema e excessiva por figuras como Santo Agostinho e São Jerônimo, mas que também teve vários apoiadores, que ficaram conhecidos como os luciferianos. Depois da sua morte, o Lúcifer de Cagliari começou a ser venerado como santo na Sardenha, e até hoje, como eu disse, tem uma capela por lá dedicada a ele, que celebra todo dia 20 Vai almoçar o que hoje, Xandão? Arroz, frango e salada. Tô esperando chegar aí o almoço. de maio, a festa de São Lúcifer. Mas o status de santo do Lúcifer ainda gera bastante controvérsia e é um tanto nebuloso. Nunca houve um pronunciamento oficial, definitivo, nem que reconhecesse e nem que negasse a sua santidade. Colucci Agora, talvez a mandou parte mais R$5. inteligente dessa história nem seja nenhum Bom desses dia, eventos Super. especificamente, mas Investir sim o de fato desse 50 a camarada 100 chamar reais em Bitcoin já gera algum lucro a longo prazo? Pode dar algum conselho para quem quer se organizar financeiramente para sair da casa dos pais? Vai ultrapassar 600 mil reais. Pra mim, ele vai chegar perto de 700 mil. Até o final desse ano aí. Vamos ver. Lúcifer. Como que pode, né, uma pessoa ali, um bispo e talvez até um santo, ter sido batizado, né, ou ter escolhido em algum momento da sua vida esse nome Lúcifer? Então, a questão é que na época dele, no século IV, esse nome significava uma coisa muito diferente. Na verdade, várias coisas. Primeiro, Lúcifer é uma palavra no latim que significa literalmente Essa usa um adenocromo fudido. Tira o áudio. Seus lixos! lux, é luz, e fer vem de carregar ou trazer. E no contexto greco-romano, essa palavra era usada Reagindo aí às merdas que vocês mandam, ó. anunciava o amanhecer, que Caralho. trazia, de certa forma, ou vinha na frente da luz do dia, que é Vênus, ou a estrela da manhã, ou a estrela da alva, como também é chamado. Isso tem a ver principalmente com o fato de que pouco antes do nascer do Sol, propriamente, Vênus já começa a brilhar no horizonte e parece meio que puxar o Sol com ele, como se fosse o seu, Calados, merda! o seu arauto, o portador da luz. Por isso, na Grécia Rafael Antiga, esse Ribeiro ato era mandou personificado como sendo R$5,15. filho da deusa Eos, que é a deusa aquele que traz a luz, ou Eósforos, aquele que traz a manhã. E na Roma Antiga, essa exata mesma personificação recebia o nome de Lúcifer. Só que esse nome não era necessariamente um nome próprio e nem sempre se referia a essas personificações. Às vezes significava simplesmente o astro mesmo, ou então o amanhecer. E é principalmente nesses sentidos que esse termo aparece na Bíblia. Quer dizer, foi principalmente nesses sentidos que esse termo passou Xande, sou ectomorfo. Posso usar texto black? É óbvio que pode, né, irmão? Come o almoço Meida. Já vamos almoçar já, Fallen God. quando ela foi traduzida para o latim. Na Latina Vulgata, que é a principal dessas traduções, que aliás foi feita exatamente nos tempos de São Lúcifer, ali no século IV, a palavra Lúcifer aparece 5 vezes. No livro de Jó, por exemplo, é dito que tua vida ressurgirá como o meio-dia, a escuridão será como a manhã. E esse manhã, no latim, foi traduzido exatamente como Lúcifer, na Latina Vulgata. Também no livro de Jó aparecem algumas referências a constelações, e uma delas foi traduzida como Luciferum, uma inflexão de Lúcifer no latim. Nos Salmos, Lúcifer também aparece, dessa vez num trecho que fala sobre a aurora da juventude. Esse aurora foi traduzido como Luciferum. E até no Novo Testamento a gente encontra um Lúcifer. Na segunda carta de Pedro, a expressão estrela d'alva ou estrela da manhã, que era fósforos no original grego, ficou como Lúcifer no latim. E nenhuma dessas passagens tem
absolutamente nada a ver com o diabo. Todas elas aparecem em contextos até bastante positivos, inclusive contextos de esperança e de renovação, da luz finalmente brilhando depois de um período de trevas. Vale a pena dizer também que até o próprio Cristo no livro de Apocalipse é chamado de a estrela da manhã, só que no latim a tradução acabou ficando como stellam matutinam e não como Lúcifer, mas a ideia é exatamente a mesma. Bom, mas de onde que vem então essa relação da palavra Lúcifer com o diabo? Eu falei que eram 5 as ocorrências da palavra Lúcifer na Bíblia, né? E até agora eu só trouxe 4, justamente porque é essa quinta passagem que vai acabar colando esse nome Lúcifer no príncipe dos demônios, ou melhor ainda, na sua forma angélica, quando o pai da mentira ainda era um filho de Deus. O texto em questão é Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, e a gente vai deixar sem traduzir aqui por enquanto, filho da aurora, como caíste por terra, tu que ferias as nações. Nessa passagem, a palavra Lúcifer traduz a expressão hebraica Helel ben Shahar, literalmente brilhante, filho do amanhecer. Ou seja, não traduz a palavra Satã, nem Satanás, nem nada parecido. Mas mesmo assim, vários autores cristãos, desde os primeiros séculos, leram esse texto realmente como se referindo à queda de um anjo que se tornou o inimigo supremo de Deus e da humanidade. Tertuliano de Cartago, por exemplo, entre o século II e III, diz que essa passagem deve significar o diabo. E Orígenes de Alexandria, na mesma época, diz que esse trecho de Isaías ensina a respeito de outro poder adversário que por um momento foi luz. Agora, como que esses autores chegaram a essa conclusão e de onde que eles tiraram essa ideia de que o diabo um dia foi um anjo de luz? Ou mais ainda, de onde que eles tiraram essa ideia geral? Caiu porra nenhuma, seus merdas! Tá falando que caiu aí, porra! De anjo caído. Então, essa ideia é anterior ao cristianismo, mas não muito anterior. Na Bíblia hebraica ou no Antigo Testamento, ela praticamente não aparece, e quando aparece, ela aparece de uma Filha da puta, voiatos! forma muito diferente, muito mais minimalista, talvez, do que a É culpa dele isso aí! anjos caídos atualmente. O principal texto relacionado a isso é um texto bastante enigmático, que aparece um pouco antes da história do dilúvio, lá no livro de Gênesis. O texto diz o seguinte: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e estas lhe davam filhos, os Nefilim habitavam a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Tá, mas o que significa esse texto, né? Quem que são as filhas dos homens, os filhos de Deus, os Nefilim? Infelizmente, o texto original não faz a menor questão de explicar nada disso e passa logo na sequência para a história do dilúvio. Mas uma série de textos posteriores, que nenhum deles entrou na Bíblia, diga-se de passagem, se propuseram a explicar e a Quem são os Nefilim? Fala pra ele quem são os Nefilim. Expandir longamente a passagem do Gênesis. E é exatamente nesses textos que a gente encontra pela primeira vez as ideias que a gente tem hoje mais comuns sobre os anjos caídos, sobre rebelião celestial, sobre o anjo de luz Júnior Enéas. orgulhoso, invejoso, que vira um demônio e coisas desse tipo. O principal exemplo disso é o livro de Enoque. Segundo esse texto, os anjos, os filhos do céu, viram e desejaram as mulheres mortais. E aí a gente já tem uma explicação de quem são os filhos de Deus, que são os anjos, e quem são as mulheres mortais, que são as humanas. E o texto continua dizendo que um dos anjos, chamado Semiasa, liderou 200 outros anjos até o Monte Hermon, e lá eles tomaram mulheres e ensinaram a elas várias artes ocultas. E além disso, o texto fala também que eles tiveram filhos gigantes com as mulheres, e cada um deles chegava a cerca de 300 cúbitos de altura, ou seja, quase 150 metros, esses filhos dos anjos caídos, ou dos anjos descidos voluntariamente, com as mulheres. Esses gigantes, que são chamados Nefilim, começaram a consumir toda a produção de alimentos, que afinal de contas eram muito grandes, e em determinado momento a comida acabou e eles... na Fatal Model. Ah, o seu otário, é BTC na... Ô, para de corromper, até o Bitcoin, irmão, que é a moeda que luta contra a moeda do diabo, cara. Que porra de BCT, sua anta? Começaram a consumir os próprios... Quem sabe o que é isso, merda? E depois disso começaram a consumir uns aos outros, a devorar uns aos outros. E para resolver esse caos absoluto, Deus enviou o anjo Miguel, que prendeu o Semiasa e os seus seguidores debaixo da terra, e lá, ainda segundo esse texto, esses anjos vão ficar acorrentados até o dia do juízo final, calados! lançados no fogo e exterminados de uma vez por todas. E aqui, se a gente trocar o nome Semiasa por Lúcifer e tirar essa história dos gigantes canibais, ela até que parece bastante familiar. Um anjo lidera outros anjos para fazer algo contra a vontade de Deus, é punido, lançado no subterrâneo. Porra, mano, eu tava prestando... Puta que pariu, mano. Filha da puta, cara. Tem que ser logo esse morfete pra estragar o aprendizado! Porra! Caramba, deixa os caras ver aí, porra! Infernos, no latim, e lá ele aguarda a sua destruição final por meio do fogo, no dia do juízo. E o curioso é que caramba, moleque, na Bíblia, e sim no demoníaco, Lúcifer! Que é o livro de Enoque, que é relativamente tardio na história do judaísmo antigo, escrito ali por volta do século III, segundo antes de Cristo. Ah, vai pra puta que pariu esse vídeo de merda também. Eu tava louco pra falar isso, eu tava me controlando, mas esse vídeo é uma bosta. Esse vídeo é uma bosta! É um lixo de vídeo! Serve pra nada! Ah! Me sinto muito melhor agora!